Olá, meu estudante virtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos falar do dividendo preditivo da Klabin, que tem trazido excelentes notícias para o mercado, inclusive animando muitos investidores, porque a empresa apenas nos últimos 30 dias já valorizou praticamente 18% nas suas cotações, com uma perspectiva excelente para o setor de celulose, como eu tenho trazido para vocês há meses aqui no canal, falando que esse momento poderia chegar, inclusive fazendo análise do setor, da Klabin e da Irani também. Sem falar que a empresa já fez 2 pagamentos de dividendos apenas nesse ano. E é por isso que nesse vídeo vamos falar aqui a respeito do dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do canal Ativo Virtual, para entender por que ela é vantajosa. E também vamos fazer uma breve revisão dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2023 da companhia, para conseguir responder se a Klabin está num bom momento no mercado. Afinal, as empresas só pagam dividendos se elas tiverem lucros. E é por isso que é tão importante conhecer a política de dividendos das empresas. Documento esse que todo investidor de longo prazo deveria conhecer, além também de verificarmos se existe oportunidade nos ativos da Klabin, KLBN3, 4 ou 11, fazendo análise fundamentalista, verificando quando pode acontecer o próximo pagamento de dividendos e fazendo também análise técnica de KLBN11. Sem falar o quadro que vocês já conhecem, que é o Caçando Assimetrias Favoráveis do Ativo Virtual, mostrando se as ações KLBN11 estão caras ou baratas nesse momento. E também vou trazer para vocês as projeções e o preço teto para KLBN11 baseado nas análises do ativo virtual. E só lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa para avaliar ativos da Bolsa de Valores. E é por essa razão que eu convido vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, saber que antecipadamente a empresa vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento delas. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dela, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio, também melhorando o nosso dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um determinado ativo em momentos de alta do mercado. E eu vou aproveitar para fazer um aviso. É importante que vocês nunca comprem as ações apenas para receber os dividendos, ou seja, comprar na Datacom e vender na DataX, porque essa conta matematicamente ela é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. Mas com isso tudo, reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do ativo virtual, justamente de comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo, saudável e, acima de tudo, rentável. E trazendo aqui a política de dividendos e juros sobre capital próprio da Klabin, aqui a empresa estabelece o período do seu exercício social, começando em janeiro e terminando em dezembro de cada ano, o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, mas ela destaca ainda a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares. Naturalmente, com a deliberação do Conselho de Administração, a companhia terá como objetivo efetuar distribuição de dividendos ou JCP em período trimestral, sendo que a empresa ainda tem o capítulo 5.5, onde ela destaca que o Conselho de Administração terá por objetivo propor dividendos ou JCP, de modo que o valor total dos dividendos e JCP corresponda a um percentual alvo entre 15% a 25% do EBITDA ajustado da companhia, ou seja, tornando ainda mais interessante a distribuição de dividendos da Klabin, justamente porque o EBITDA são os lucros operacionais, também conhecido como EBITDA, porque são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Por isso que ele é o lucro operacional e, naturalmente, muito superior ao lucro líquido. E é claro, vou trazer para vocês também os destaques dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2023 e justamente começando a falar aqui do EBITDA ajustado, lembrando, o EBITDA ou EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, ou seja, o lucro operacional de uma empresa. Nesse aqui, a Klabin alcançou 1,9 bilhão de reais no primeiro trimestre do ano de 2023, um crescimento excepcional de 13% em relação ao primeiro trimestre do ano de 2022, o que muita gente, inclusive, tinha expectativa que a empresa ia cair na sua lucratividade e reduzir o seu EBITDA. E ainda tem um ponto importante,
porque a empresa paga dividendos com base no EBITDA e não com base no lucro líquido ajustado. E por muitas vezes eu expliquei isso aqui no canal, e ainda mais com o grande potencial que a empresa tem com a entrega do projeto Puma 2, que vai ampliar fortemente a capacidade de produção da companhia e a competitividade dela num mercado que está carente para receber esses produtos. É claro que ela tem seus desafios, como por exemplo o próprio câmbio. E ainda tem outro fator muito positivo em relação aos resultados da Klabin, que foi o endividamento considerado estável da companhia. Afinal, ela fechou em 2,6 vezes. Nesse indicador, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA ajustado, sendo que esse indicador já é um indicador praticamente padronizado entre as empresas. Algumas trazem apenas o EBITDA e outras trazem um EBITDA ajustado, mas é justamente para avaliar quanto tempo a empresa vai gastar para poder pagar a sua dívida. E nesse caso, a Klabin gasta menos de 3 anos para pagar toda a sua dívida, apenas com seu lucro operacional. Já a receita líquida fechou em 4,8 bilhões de reais na comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2022, com o aumento do fluxo de caixa fechando em 4,6 bilhões de reais. E isso nos últimos 12 meses. O ROIC da companhia está excepcional com 19,4%, que é o retorno sobre o capital investido e ainda por cima a evolução das obras Puma 2, que é esse projeto que eu estou mencionando, que está no outro vídeo que eu mostrei para vocês, mostrando que a empresa praticamente concluiu aqui 92% de conclusão com base na medição do dia 23 de abril deste ano aqui, com planejado para acabar em junho de 2023. E nesse vídeo eu faço inclusive a avaliação desses impactos sobre a produção da empresa e a avaliação também de duas gestoras de riscos, tanto a Moody's quanto a Fitch Ratings. Sendo que na data de gravação desse vídeo, KLBN11 está aqui cotada a R$ 21,98 por ação, valorizando 8,72% nos últimos 12 meses, com um múltiplo de apenas 5,07. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da empresa. Mas o PVP mostra que a companhia está 131% mais cara do que ela vale no papel. Dividend yield de 6,9%. O ponto aqui é que a empresa deve fazer um novo anúncio de dividendos já no final de julho, com data para o início de agosto de 2022. Então, na verdade, a empresa deve fazer esse anúncio. A data pode oscilar entre julho e agosto do ano de 2023. E eu nem preciso ir anteriormente a esta data, ou seja, o ano passado, porque a empresa, no ano de 2021, ela fez apenas um anúncio de pagamento, que teve data no dia 26/10 de 2021, e que, aliás, foi uma rentabilidade muito pequena. Mas o que está acontecendo com a empresa que fez ela mudar recentemente a quantidade de pagamento de dividendos? Bem, existem vários fatores, entre eles o preço da celulose, e como eu tenho trazido para vocês em outros vídeos aqui do canal, e sem me alongar, apenas resumindo para vocês, parece estar chegando no final do seu ciclo de baixa. E além disso, se observarmos esse documento aqui da Klabin, que é a política de dividendos e juros sobre capital próprio da companhia, notem a última revisão, foi no dia 24 de junho do ano de 2020. Então temos dois fatores fortes a respeito aqui da abordagem de pagamento de dividendos da companhia do ano de 2022 em diante. E por que não o ano de 2021? Como eu já expliquei em outros vídeos do canal, a empresa estava passando por um processo de grandes investimentos. E se você não viu, volte nesse vídeo aqui do Fique Preparado, que eu publiquei há mais de 3 meses atrás, justamente porque eu faço o apanhado dos resultados da empresa do ano de 2022, explico sobre a política, o setor da companhia e o futuro dela, justamente porque foi o encerramento do exercício social do ano de 2022. Muito importante esses entendimentos para quem quer investir no setor de celulose e ainda mais para aqueles que são investidores da Klabin. E é claro, para quem quiser conhecer esses documentos da empresa, basta acessar ri.klabin.com.br e acessar aqui o site de relações com os investidores e vir em Estatuto, Códigos e Políticas. Você pode conhecer o Estatuto Social inteiro, é um documento muito grande, mas também tem um documento resumido para quem está buscando apenas informações de dividendos e JCP. Trazendo aqui as ações KLBN11 na periodicidade semanal nesse gráfico, o que significa dizer que cada vela dessa, também chamada de candle, corresponde a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E fica claríssimo de ver que na semana passada, a semana do dia 15 de maio de 2023, trouxe uma
valorização para o papel de 9,63%, realmente quebrando aqui esse ciclo de baixa de curtíssimo prazo, conforme eu já tinha trazido análises no canal outras vezes, inclusive superando a antiga resistência de preços em R$ 20,83. Lembrando que agora ela vai funcionar como um suporte de preços. Novamente, não é esperado que haja oscilações abaixo desse patamar, justamente porque agora funciona como suporte de preços. E assim, a expectativa é que as ações vão se caminhar a valorizar até os R$ 23,91, que é a próxima resistência de preços que eu considero mais relevante aqui na minha avaliação. Inclusive, se ligarmos aqui o script exclusivo do ativo virtual da VWAP, justamente para a gente observar quais são os pontos mais interessantes de entrada e saída dos papéis, podemos notar que inclusive existe esse tracejado que mostra o cálculo automático feito por esse script, mostrando aqui os R$ 23,59. Então vamos considerar que existe uma faixa entre esse valor até os R$ 23,91 que eu havia mencionado. E a faixa vermelha, ele mostra onde existe uma reversão de tendência. Mas é importante notar também que as ações vão passar por dificuldades antes mesmo de chegar nessas resistências. O investidor não pode esperar que as cotações simplesmente vão chegar aos R$ 23,91 sem passar por nenhuma dificuldade. É provável que haja sim um retorno dos preços, ou seja, correções de curto prazo, mas a tendência provável é realmente uma tendência de alta. Por enquanto, no médio prazo, a tendência ainda é de baixa. O que vai caracterizar uma tendência de alta de médio prazo? Se as ações realmente fizerem um movimento de alta, voltarem na suporte de preços e então retomar sua valorização, caracterizando assim topos e fundos ascendentes. E só lembrando, para os membros, aqui no site exclusivo para os membros do canal, esse script está disponível inclusive com manual de como instalá-lo nessa ferramenta que eu utilizo, que é o TradingView. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E justamente para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações KLBN11 estão baratas ou caras nesse momento, é que eu trago o nosso quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para comparar preço versus o LPA, que são as cotações versus o lucro por ação. E nesse sentido, observando aqui as cotações nos patamares em que estão, realmente nota-se que existe uma grande discrepância, ou seja, essa diferença enorme aqui entre as cotações atuais e o LPA neste momento, observando que estamos olhando para o primeiro trimestre do ano de 2023. Uma oportunidade semelhante a essa, o mercado deu apenas entre o ano de 2016 e 2017 e anterior ao ano de 2014. Trazendo aqui para vocês nas projeções e preço teto, desta vez vamos falar de KLBN11, que são as ações unit da companhia. E é importante destacar que estamos falando das units, porque KLBN11 é uma composição de ações, sendo uma ação ordinária, KLBN3, mais 4 ações preferenciais, KLBN4. Então é por isso que as ações têm um preço mais elevado e, obviamente, recebem mais dividendos também. O EBITDA projetado da companhia, que o ativo virtual avalia, é de 9,1 bilhões de reais. Continuo aqui avaliando que o payout esperado vai ser de 21%, gerando então um DPA por ação de R$ 1,70, indo então para a nossa pirâmide a 4% de dividend yield anual. O preço teto vai ser de R$ 42,62. A 6% de dividend yield anual, você pode pagar até R$ 28,41 para garantir esse retorno caso as projeções sejam confirmadas. A 8%, o preço teto é de R$ 21,31 e a 10% R$ 17,05. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Klabin, o que vocês estão planejando fazer e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim vocês ajudam o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.